Olá pessoal, aqui é Micael Souza do canal Jogos no Tabuleiro, hoje para vir fazer o vídeo mais chato, mais aborrecido, provavelmente mais inútil do mês. O vídeo em que eu recordo e vou divulgando também as coisas que fiz no mês que passou, neste caso no mês de março. Este foi um mês com algumas atividades, mas muito condicionado por aquilo que foi o meu trabalho solitário de volta da tese, de escrever, a reescrever, a melhorar, tratar dados, pronto, essas coisas todas que quem já passou por isso sabe o quão desesperante pode ser. Pronto, foi um mês muito intenso e de volta disso, com muitas outras coisas também aconteceu ao mesmo tempo que contribuiu para um acumular de stress e se calhar alguma antipatia quando eu fui interagindo com as pessoas. Mas bem, então este mês destaco uma aula que eu fui convidado para ir dinamizar ao mestrado de jogos digitais na Universidade de Aveiro, em que fui levar um dos meus métodos de prototipagem rápida, que é também um processo de aprendizagem de mecanismos de jogos e depois de combinação em sistemas que geram experiências. E isso foi uma aula que aconteceu este mês. São sempre diferentes estas aulas e são processos muito condensados, o que me leva a concluir que grande parte destas intervenções e que existe uma necessidade muito grande de aumentar a literacia e a análise de jogos como sistemas mecânicos da parte de quem está a estudar videojogos. É muito importante, embora possa parecer que não é assim tão importante, porque estamos a falar de uma vertente muito analógica e de combinação do sistema de jogo, mas é importantíssimo porque ajuda a estruturar ideias e também aumenta aquilo que são exemplos e potenciais de utilização de inovação até para os próprios videojogos, porque uma coisa é o processo de prototipagem de analógico para digital, que é bastante comum. Outra coisa é quando no processo de prototipagem conseguimos ir buscar alguns elementos que são originais dos jogos analógicos, porque tem tido muita inovação, porque é acima de tudo a partir dos sistemas mecânicos e como eles representam também narrativas que os jogos estão a ter, estão a gerar produtos novos e inovadores. Se nós conseguimos ir buscar isso, conseguimos ter alguns bons exemplos para criarmos também novas coisas digitais. O que é muito aplicável em jogos para smartphones, nesses jogos mais simples, jogos mais imediatos, que são provavelmente alguns daqueles que as pessoas que trabalham em videojogos vão começar por trabalhar, ou alguns que vão poder construir eles próprios. Portanto, eu acho que é uma excelente forma de treino. Depois, relacionado com isto da prototipagem, recebi uma mega caixa com componentes de demonstração da Spiel Material, que é provavelmente um dos melhores fornecedores de componentes de jogos analógicos na Europa. Eu estou sempre a comprar lá para ter os meus kits e para fazer os meus protótipos e os meus serious games. Eu depois também vou libertar um vídeo que já gravei, mas ainda não consegui editar, sobre sítios onde comprar este tipo de peças e o que é que podemos esperar de cada sítio e aquilo que provavelmente é o mais adequado para aquilo que é o nosso objetivo, porque nem todos são adequados para tudo. Depois, ainda iniciativas, tive um convite para ir à FEUP, à Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, através do meu centro de investigação, o CITA, para dinamizar um desafio de planeamento para os alunos das licenciaturas de Engenharia Civil. Havia vários desafios da área das estruturas, da gestão, etc. E a mim, com uma missão de lançar um desafio na área do planeamento espacial territorial. E foi um serious game criado especificamente para eles, com algumas adaptações de coisas que eu já tinha feito, em que eles estavam a idealizar o campus da FEUP, depois fazer todo um cálculo de propostas e de soluções, combiná-las, depois votar e tentar ter uma solução o mais coerente possível. Portanto, acabaram por estar a fazer também um pouco do sistema económico do jogo, o que para mim, quando tento aplicar estes jogos de um ponto de vista partindo do game design, não é? Acho que é muito interessante fazer isto e depois quem participa neste tipo de coisas fica a perceber algumas das dificuldades de fazer jogos. Esta questão de ter um sistema económico, mas que no fundo são coisas que nós usamos em grande parte dos nossos modelos. Quando estamos a fazer alguma coisa do âmbito da engenharia, estamos a fazer modelos das coisas. E, portanto, existe aqui muita proximidade entre geração de modelos e geração de jogos. E até é algo que eu quero explorar no futuro próximo, tanto do ponto de vista da investigação como da investigação mais aplicada. Depois também surgiu a oportunidade de testar mais algumas abordagens. Criei mais um serious game simples para ser jogado por crianças do 5º e do 6º ano e depois uma versão mais avançada para poder ser jogada até alunos do 9º ano.
Isto foi muito interessante e foi testado aqui em Figueiró dos Vinhos, Castanheira de Pera e Pedrógão Grande, aqui no norte do distrito de Leiria, em que estes jogos tinha também um sistema de progressão e tinha uma clara relação com o lado sério do jogo, porque era um serious game e o objetivo era refletir sobre logística e sobre localização espacial de aglomerados urbanos e dos próprios sistemas de produção alimentares. Portanto, qualquer coisa deste género que foi jogado e pode ser jogado em 45 minutos, as várias versões do jogo com um desafio que envolve imediatamente os alunos e que penso que das avaliações que tive correu muito bem. Sempre há alguns casos de alguns alunos que por alguns motivos, normalmente motivos externos ao próprio jogo, não desfrutam do jogo. De resto, um sucesso muito evidente e muito permanente e que serviu para demonstrar que os jogos podem ser usados para tudo. E podemos, sabendo as técnicas de game design, construir os nossos próprios jogos para os objetivos. Foi algo que eu quis também tentar passar às professoras que acompanharam os jogos, mas também aos alunos, de que eles podem usar os jogos para as mais diversas coisas e pode ser até um futuro profissional se eles quiserem. Depois, quanto à publicação científica e académica, tivemos um artigo aqui criado e elaborado com várias pessoas, incluindo a Carla Sousa, que esteve, aliás, foi ela que liderou o artigo e que esteve comigo no Leiria Talks, que foi sobre um levantamento do estado da arte dos jogos de tabuleiro usados para contextos educativos. Ele foi aceito e vai ser publicado, deve estar mesmo a ser publicado em breve na Frontiers of Psychology, na parte dedicada aos mídia. Portanto, um artigo que provavelmente será útil para todas as pessoas que estejam a começar a usar jogos para fins educativos, até porque este artigo vai estar em Open Access, quer dizer que vai estar aberto, qualquer pessoa, não precisa ter as credenciais académicas ou das universidades para aceder, pode ver diretamente o artigo, consultar e encontrar vários materiais, outros artigos e outras abordagens, para tentar fazer as suas próprias iniciativas de uso de jogos para fins educativos. Depois também soube que tive uma comunicação aprovada para o Board Game Colloquium, o 25º, que vai acontecer este ano em Éfeso. Trata-se da convenção, da Conferência Académica Internacional dedicada a jogos de tabuleiro com um forte pendor de jogos históricos e jogos tradicionais, xadrez, jogos históricos, xadrez, Go e todos os outros, peteia, jogos que muitos de nós não conhecemos porque são muito antigos, mas que estão na base dos jogos estratégicos. Alguns deles que depois inspiraram muitos dos jogos de tabuleiro modernos, claro, com uma diferente roupagem, com uma diferente narrativa e com algumas inovações mecânicas. Mas neste colóquio, para além do estudo destes jogos antigos, há também o estudo de uma abordagem mais recente. E eu vou apresentar uma comunicação sobre os jogos de escrever e apresentar o meu próprio processo de desenvolvimento daquele jogo que eu fiz para o meu cartão de visita, que era em si, obviamente, uma experiência para recolher alguns dados e para refletir sobre este processo de criar jogos, de escrever com muitas restrições e de uma forma minimalista. Depois, este mês foi também o mês da LeiriaCon, obviamente. Eu já fiz o vídeo de resumo, mas esqueci-me de coisas importantes. Por exemplo, esqueci-me de 2 jogos que eu joguei e que foram muito interessantes, mas que, como eu não tenho o jogo fisicamente, acabaram por me escapar da memória. O primeiro foi o Station Fall, que eu joguei depois de um dia de muito trabalho. Eu tenho a ideia que tinha estado a trabalhar 12 horas nesse dia. Portanto, fui aprender o jogo à noite, na quinta-feira, e estava quase a desistir, estava a ficar KO, mas o jogo foi tão bom que eu joguei o jogo até ao final, cheguei tardíssimo a casa, todo arrebentado, mas o jogo é muito interessante, que era o Station Fall, que é um jogo de interação, algum caos, em que estamos a tentar perceber o que é que vai acontecer com as personagens nesta estação que está em risco de cair, ou, aliás, vai mesmo cair, perceber quem é que está a manipular quem, tem múltiplas interações. É um modo interessante de fazer um jogo de conflito entre os jogadores, com algum bluff, com alguma informação oculta, com alguma negociação, num contexto diferente. Alguma complexidade nas regras, algum problema em ler todas as informações, especialmente as cartas de personagem, porque eram muito pequenas, precisamos quase de uns binóculos para as ver, mas a experiência de jogo no final, e eu acredito que quando se saiba bem quase todos os poderes, é mesmo muito boa. Portanto, Station Fall. Depois também tive a oportunidade de jogar o Clank. E o Station Fall foi com o Gustavo Faria, que tinha melhorado o próprio jogo e que fez uma boa explicação. Depois, o outro jogo que eu também me esqueci de referir foi o Clank Catacombs, com a expansão Adventuring Party, que foi também, nunca tinha jogado Clank,
já sabia, obviamente, como é que o jogo era, mas eu nunca tinha jogado diretamente e foi muito interessante porque com o Catacombs temos a masmorra modular, ou seja, é sempre diferente, e com a expansão Adventuring Party temos a possibilidade de ter personagens próprios com poderes diferenciados e cartas que reagem às outras cartas dos outros jogadores. Portanto, tudo isto muito interessante, acho que torna o Clank muito melhor e gostei desta experiência. Foi o André Cristiano que levou o jogo e que nos explicou. Eu depois no jogo tentei experimentar uma coisa também, porque era uma coisa que eu tinha dúvidas e tinha curiosidade, que era o jogo acaba consoante todos saem da masmorra ou não, e quando alguém sai com um tesouro começa a tentar pressionar e acelerar o jogo para os outros. Eu tentei ser o primeiro a sair para ver os efeitos que isso causava no jogo. No entanto, depois é que me apercebi que tinha de estar à espera que os outros saíssem, e o tipo de pressão e dano que criava em quem ainda estava não era assim tão grande como isso. O que fez com que eu saísse do jogo, porque não estava a fazer nada, e depois eles disseram-me como é que seria o resultado. Portanto, mas foi bom, porque eu tinha medo que isto pudesse condicionar demasiado os outros jogadores quando alguém estivesse a fazer uma saída precipitada. Mas existem maneiras de mitigar isto, o que me parece interessante. Depois saiu também um texto no Diário de Leiria, por onde eu escrevo colunas quinzenais, e obviamente escrevi sobre a Leiria Con, que era o grande evento da região, explicando o que é o contexto e os impactos que tem na região, que são muito consideráveis. Depois fiz também uma coisa curiosa, chegou este mês o Europa Universalis, aqui com uma espécie de... com algum apoio da editora, eles não ofereceram totalmente o jogo, mas ofereceram parte, para depois criar conteúdo, e eu lembrei-me que eu, como tenho uma coleção de espadas e alguns outros adereços, que infelizmente não pude continuar porque não há dinheiro para tudo, estas coisas gastam muito dinheiro, decidi pegar numa espada que eu tenho do século XVII e fazer uma brincadeira com uma imagem, coloquei no Instagram e eles acharam também piada à própria editora, e está também no Board Game Geek. Eu depois vou colocar aqui para verem o quão ridículo fiquei com esta aproximação a um príncipe guerreiro ali do período pós-Renascimento. Este mês também aconteceu o marco de ter atingido os 1000 memes. Eu estou a pensar fazer depois um vídeo especificamente sobre isso, para refletir sobre os memes. Eu acho que sim, acho que vale a pena, porque aconteceram algumas interações curiosas, algumas surpreendentes, algumas negativas, outras positivas, que eu acho que justifica depois um vídeo especificamente sobre isso. E, portanto, eu penso que vou fazer. Depois, este mês não deu para criar muitos vídeos, foram maioritariamente unboxings. Aí surgiu, entre os unboxings, o vídeo sobre a conversa com a Bia e o David, com o Top 2022, que é o primeiro vídeo de uns outros que eu fui gravando e que depois quero partilhar. Acho que é muito interessante ver a interação entre eles e os jogos que eles escolheram. E depois outro top a referir e a refletir sobre... porque este mês foi o Dia Internacional da Mulher e eu fui analisar o meu top de 50 jogos e fui ver quais é que tinham sido criados por mulheres, e dos 50 apenas 3 no meu top de jogos preferidos. Portanto, um vídeo sobre isso, sobre as reflexões também desse evento, ou desse acontecimento, ou dessa existência um tanto ao quanto estranha. Porque tão poucas mulheres? Fica para um assunto em reflexão, e um assunto que a Carolina Magalhães abordou no Leiria Talks, que depois também ficará o vídeo aqui disponibilizado no canal. E pronto, foi isto que aconteceu este mês. Provavelmente no mês que vem vai dar para fazer mais conteúdo mais direcionado. Eu tenho muitos vídeos gravados e vou gravar mais de tutoriais, tops e afins, mas que ainda não consegui editar. Portanto, eu imagino no próximo mês eles possam sair. Então vá, obrigado, adeus.